Saudações aos amigos que acompanham aqui no Funagecast. Achou que não ia ter mais um episódio? Achou errado, bebê. Mais um aí invadindo a sua internet. Hoje aqui vai ter muita fofoca sobre teatro, sobre bastidores. Aqui, ó. Tá vindo uma fofoca aqui pra mim. Olha aí. Muita fofoca. Você quer saber dos bastidores de cinema, TV, teatro? Vai ser aqui hoje, com Val Snyder, que vai falar muito pra gente aqui, muitas histórias sobre os teatros aqui no estado do Rio de Janeiro, sobre cinema, TV. E ele, que é ator e também diretor de um projeto belíssimo, que é o Palco da Vida. Legal, né? Acertou, né? Seja bem-vindo, Snyder. Ele fez aí, porque na primeira chamada, o que acontece? A gente prepara, a gente faz o que na frente da câmera? Esquece. A gente erra. Erra, esquece, faz parte. Também faz parte do processo, é uma boa preparação isso. Maico, muito obrigado. O podcast da Funage, que é o nome, sim, o nome do podcast. Funagecast. Exatamente. Ele tá se vingando de mim, gente. Funagecast. Eu tô aqui nessa tarde, muito especial ter sido convidado pela minha amiga, por você e pela minha amiga Cássia Linhares, né? Que conhece o meu trabalho também, então tô sempre brincando aqui. E eu tô esperando você contar uma fofoca da Cássia pra gente. Não, mas hoje, eu não falo mal dos amigos, eu não consigo. Só dos inimigos, né? Só tem coisa pra falar bem dela, a doçura, o jeito. Eu não consigo, né? Eu não consigo. Eu tenho isso, meu. Eu vou arrancar uma fofoca. Eu vou sim. Quando a pessoa só tem qualidades, é complicado. Vai, fala. Eu vou arrancar um entretenimento até o Mas final deixa esse microfone aqui cair, eu vou continuar aqui. Eu quero contar o meu início aqui. Essa minha descoberta já, o porquê que o teatro entra na minha vida. É legal abrir um parênteses para a gente chegar aqui. Sim. Eu nasci no Ceará, numa cidade chamada Tabuleiro do Norte, para a gente fazer um recorte e entender como é que eu me coloco artista no Rio de Janeiro. Há quase 30 anos, eu subi em cima de um caminhão com melões e R$25 no bolso e vim tentar a minha sorte no Rio de Janeiro para ser ator. De caminhão? Vim em cima de um caminhão de melão com R$25 para fazer essa batalha de ser ator na cidade grande, para ser ator de televisão ou de teatro. A minha ideia, minha vinda era ter primeiro uma formação de ator, para depois tentar a televisão, o cinema. Esse seria um percurso básico. Eu fiz uma boa escola de arte no Rio de Janeiro, que é a CAL, Casa das Artes de Laranjeira. E daí eu passei todo esse processo que um ator passa no início no Rio de Janeiro e um nordestino também em busca das suas primeiras oportunidades. Os trabalhos mais braçais, lavando prato, né, entregando verduras, tudo isso para poder conseguir consumir ali e ajudar entre a bolsa que eu ganhei para estudar a minha formação. Então, é todo o processo do início para você começar a entender também os teatros no Rio de Janeiro. É claro que as oportunidades não são tão simples há 20 e poucos anos atrás, onde os sotaques sofriam muito mais a rejeição, de um modo geral. Hoje está tudo mais pop, ainda bem. Qual ano você está falando? Eu estou falando da década de 90. Da década de 90 a gente ainda tinha um negócio muito forte contra os sotaques do Nordeste em si, né? Sim. Então, quer dizer, eu passei essa fase no Rio de Janeiro. Hoje já está tudo mais fluido, graças a Deus, que a gente espera que continue evoluindo, porque o Brasil é muito mais mistura do que um único sotaque. Eu acho que é uma prévia. O Brasil são muitos países dentro de um só, né? Exatamente. Então, mas eu senti na pele, senti na própria voz essas dificuldades de adaptação de linguagem em si, né? Mas a gente vai vencendo porque a gente o sertanejo, quando a gente fala, ele é forte, né? Ele já é um forte por natureza. Então a gente vem para um ataque sadio, mas sabendo que tem às vezes alguma coisa, desafio que pode remar contra você se você não estiver bem preparado para estar ali. Então, antes de qualquer coisa, para ter um entendimento de ser artista, é ter uma boa preparação. Se for uma boa escola, ou se você não conseguir fazer escola, for uma oficina local, de um projeto social, tudo é válido, desde que você busque esse conhecimento para estruturar esse artista que futuramente vai estar no mercado. Porque não basta só ter talento, né, Val? Não basta só... O talento, ele é uma das coisas que, se você tiver, ajuda. Mas que muitas vezes as pessoas, somente nessa era agora, todo mundo pega um celular, grava um vídeo, entra numa rede social, às vezes até a pessoa, né, tem uma beleza, ou às vezes tem uma desenvoltura, né, na frente da câmera, e aí ela bomba nas redes, e aí daqui a pouco, né, a pessoa é artista. Fala um pouquinho pra gente do que é ser um artista de verdade. Ser artista, a concepção geral do ser artista, o artista é um ser que provoca, né, que modifica algo
ou faz uma melhoria nessa sociedade, no seu contexto geral. Ser artista é um ato de agir em função de um todo, não é em função do nosso ego. Ponto 1, é legal separar quando a gente está agindo em função do ego e quando a gente está agindo em função de uma ação maior, que é uma sociedade que precisa respirar, uma sociedade que precisa refletir uma poesia, que precisa ter as suas modificações na política, na sociedade, em tudo. Então, o artista ele vai pensar no seu contexto maior, em melhoria para uma sociedade, não em melhoria só para si. E o ato do ser artista é um ser que, na minha concepção, ele tem que estar vocacionado, porque é um ser que vai levar mais não na vida, todas as profissões se levam não. Mas o ser artista, o não ele é diário, ele é quase que um mantra, é o não dos testes, é o não de ser aceito, é o não do seu perfil, é o não de não dar certo, é o não da família não aceitar você, porque uma profissão que muitas vezes vem cheia de instabilidade, porque quando você é advogado, você vai lá no escritório, tem algum escritório, você pode fazer um teste e conseguir, médico tem um direcionamento tal, o engenheiro sabe que tem uma obra, o ator, o artista de um modo geral, aonde que está esse mercado? Se não é a televisão, onde é que está como se forma esse mercado? Porque para fazer um espetáculo você tem que fazer um grupo. Esse grupo gasta para fazer isso. Então, é tudo muito... eu diria para você que é muito... Não é tudo muito variável essa coisa do ser artista. Por isso que ter a vocação, você ter esse chamado interno, eu acho tão fundamental para você poder atravessar todos esses mares sem se machucar, ou sem ficar com essas falsas esperanças de uma carreira brilhante, cheia de glamour, de tapete vermelho. Eu diria que o tapete vermelho é 1% do nosso trabalho como artista, é um momento muito pequeno. O resto é um trabalho que é feito como pedreiro, um trabalho mesmo de garra, é um trabalho diário, de suor, o que não é mostrado, né? Porque a televisão não mostra, o teatro não, mas tem muito trabalho por trás. E tem um trabalho de formação também envolvido, né? Todo, de modo geral, né? Não é, igual eu falei, não é só ter o talento, tem que estudar também. Eu acho que é essencial, é o que a gente está perdendo certas horas no Brasil, é leitura. Acho muito difícil um artista que não conheça a dramaturgia, um texto, não lê uma peça, não aprecia os colegas, não assista uma cena de novela ou de um filme, ou não vá prestigiar os colegas, porque você aprende. Claro, cada hora que a gente pode ver a Fernanda Montenegro em cena, né, que a gente possa ver o Fagundes, esses atores que formam, você aprende ali com eles a mecânica de um ofício ancestral, que eu diria para você, que eu acho que o teatro já surge desde que você pega o teatro, né, o século IV a.C., você pensa, o teatro é uma trajetória longa que chega até a gente, porque é esse contar histórias. O ser humano sempre necessitou de ter um público, de contar história para a gente pró-resistir ao longo de toda essa nossa trajetória existencial. Então o teatro é uma arte que ela vai sempre existir. Ela vai ali, em algum momento vai ficar mais, né, tombando um pouquinho, mas tombar não significa que vai cair ou desaparecer. É só um momento de dar uma respirada e seguir adiante. Então o teatro é uma das artes que eu acho mais essencial para unir, para fortificar um povo onde a cultura teatral ela é forte. Esse povo vai conseguir escolher melhor os seus políticos, esse povo vai conseguir entender melhor suas leis, esse povo vai poder ter mais empatia pelo próximo, então vai ter um entendimento muito bom se o teatro fosse uma coisa oficial colocada nas escolas desde da série inicial, porque trabalha a imaginação lúdica, a possibilidade de você viajar e criar o seu próprio mundo. Então é tão essencial o teatro, assim como uma alimentação. Assim que você necessita da água, o teatro é o que vai respirar o espírito, porque a gente não é feito só dessa matéria. A gente é feito da matéria do espírito, que é essencial, o ser humano de um modo geral. Então você tem, e o teatro permite imaginar esse fluxo direto que a gente tem, essa mágica do poder. E o teatro dá isso, né? Eu vejo muito alguns amigos atores, né? Alguns diretores, artistas no geral, eles falam do desafio, né? Do teatro nessa nova era, né? O teatro sempre foi a ciência mãe dos artistas, né? Uhum. A arte mãe, no entanto, ela sempre acaba não sendo a mais consumida pelo público. O público acaba consumindo televisão, acaba consumindo cinema, acaba consumindo outras manifestações artísticas que são oriundas do teatro, que é a arte raiz. Como é que você enxerga esses desafios numa era de rede social, numa era onde antigamente o artista tinha um não, você falou do não, né? Ele tinha um não do teste. Hoje ele tem que lidar com o não do teste, ele tem que lidar também com o não, às vezes, das redes.
de um artista que não tem rede social grande, e aí não é chamada para os grandes papéis, ou os cancelamentos que às vezes as pessoas estão julgando e condenando a pessoa antes dela poder ser ouvida. Exatamente. E aí também ela perde, né, grandes papéis. E perde papéis porque as grandes polêmicas os papéis ser adquiridos através da quantidade de seguidores que você tem, né? Não é só você fazer mais uma escola, não é mais só você ter uma formação. É quem te segue, mas você nem sabe quem te segue. Você acha que você vai saber quem são aquelas milhões de pessoas que te seguem, né? É um negócio assim meio descentralizado, meio surreal. Mas como é número, é algoritmo em si para ter esse entendimento e a mecânica, a gente está entrando na mecânica do cinema e da televisão com essas escolhas. Mas que daqui a pouco também chega no teatro essa contagem, de alguma maneira. Mas eu acho que eu continuo acreditando na formação, eu continuo acreditando na possibilidade que sem um bom estudo, eu acho que essa moda pode passar também. Porque não pode se nivelar um artista pelo número de seguidores que ele tem. Isso não qualifica você em termos de qualidades artísticas só pelos seguidores. Não. É formação, é sentar, é aprender as técnicas, é aprender essa ciência. Por mais que a gente pode também modernizar tudo isso, mas o artista são anos de dedicação em cima de um ofício, sabe? Eu vejo assim, eu acho que pode se misturar as mídias, eu não tenho nada... É muito legal que nesse ponto eu estou muito fluido. Cada um ali tem o seu jeito de fazer. Mas eu acho que o artista mesmo... O ponto do artista é o palco, o ponto do artista é o teatro. Não que ele não possa invadir os outros veículos, a gente pode invadir lá o cinema, a televisão, as mídias, né, sociais de modo geral, mas eu acho que o que embebece, o que fortalece a expressão do artista é o contato com o público da movimentação do próprio palco. Eu não consigo imaginar eu chegar e dizer eu sou artista e eu não sei o que é um palco, e eu não sei o que é representar, e eu não sei o que é uma coxia. Eu particularmente, me estranharia se chegasse para alguém e eu dissesse que era um artista e não sei o que é ver uma plateia direta na minha. Estou falando eu, né? Sim, mas você não acha que o quanto isso atrapalha no teatro hoje, essa indústria para você pegar um papel, às vezes... ser levado mais em consideração quantos seguidores você tem do que necessariamente o quão preparado você realmente está para exercer aquele papel. Sim, mas aí que tá, a gente tem a empresa, a gente tem o mercado. E como o mercado, né, quem está lá investindo dinheiro, tal, as grandes empresas de televisão, eles têm uma política ali dentro. Então, como é que trabalha essa política? Não dá para brigar contra ela, porque o sistema ele está muito bem estabelecido. Se ele acha que aquele produto vai vender bem com aquele ator, de repente aquele ator ali não sabe nem quem é Stanislavski, isso eu não estou sendo até leve em falar isso, mas para que ele vai saber Stanislavski se tem uma câmera na frente dele e não vai pedir todos os blocos de emoção para ele? Fica raso a interpretação? Fica. Mas entre raso e vender o produto, vamos vender o produto, né? Você acha que ele vai precisar ali naquele momento saber quem é um Brecht, saber qual é a história do teatro brasileiro, saber o porquê do teatro na hora dele dar um take, que a emoção nem vai vir em 100%. Se ele colocar 20% de emoção já funciona, porque tem um microfone que ajuda, tem uma coisa ali, uma edição que enquadra, coloca ele no melhor... Mas no teatro você não tem isso. Não tem, mas no teatro você não tem a câmera, no teatro você não tem a posição, no teatro você não tem edição. Não tem, mas um ator desse, naturalmente, ele não vai pelo caminho do teatro, que ele já sabe que o mergulho ali vai precisar de uma outra adrenalina, de outras tábuas, de outro tipo de dedicação. Então, nesse ponto ele é até honesto, esse artista, mas como brigar com um artista desse dentro de um mercado que é o mercado que absorve, o mercado que define quem é que vai vender o carro, o mercado que define quem vai vender. Então, é muito entender isso e se misturar com isso, porque eu estou falando tentar misturar, porque a realidade é tipo, você vai brigar, porque você não manda na empresa, você depende ali também de outros recursos. O que você pode fazer é descobrir suas ferramentas, é descobrir lá com o seu grupo local o que você pode fazer. De repente você vai fazer uma série hoje dessa maneira independente pelo stream, você ali coloca o seu contexto, seu ponto de vista. Mas o que eu acho complicado é que o sistema ele já está muito
ele é muito armado, então é quase como uma voz, é como se você tivesse uma voz perdida no meio dessa multidão, que é eles que escolhe, que titulação é essa que te escolhe, não pelo seu tempo de formação, né? Como é que é feita essa seleção, como é que é feito esse cast com esses produtores de elenco, o que é levado em conta na hora de selecionar você, é o seu sotaque, a sua forma, de onde que você vem, talento, mas é tão subjetivo o talento, então talento, meu Deus, que talentos são esses? Não tem esses talentos assim, não tem, então já não vou por aí por talento. Então não é subjetivo demais, você talentoso, e como talentoso? Falar um texto torna você talentoso? Falar meia dúzia de palavras torna você talentoso? Não, gente, não. Então é porque o próprio mercado. E aí a gente vai tentando entender isso aí, como é que são feitas as escolhas, como é que vem a formação dessa própria pessoa que seleciona esses atores, como é que é o entendimento, ou se ele próprio não tem a empresa ali direcionando ele, porque eu acho muito difícil que um produtor de elenco não tenha essa consciência. Eu sei que eles devem ter, mas tem os com a coisa acima deles que direciona como é que tem que ser feita a questão dos produtos, como é que tem que ser a escolha do casting ali, seja para um filme, seja para uma novela, seja para fazer o próprio teste. Então a gente entender isso, que não é só por mérito, você não entra nessa... Eu estou falando no sentido de televisão, porque teatro tudo depende de dinheiro, né? Você produzir uma peça que seja básica, gente, é complicado fazer um negócio sem dinheiro, você não consegue pagar os atores, tudo é dinheiro. No teatro você tem que pagar o espaço, a não ser que você vai ficar eternamente fazendo teatro, você precisa sobreviver como artista. Então, quer dizer, tem que sobreviver também, da onde que ganha? Até porque a gente não é filho de papaizinho, mamãezinho, que a gente possa lá dizer, hoje eu vou me divertir de fazer teatro. Não dá, né, gente? Você vai chegar a 30, 40, 50 sem dinheiro, aí então, eu tô tentando ser o mais realista possível. Sim, aí eu até aproveito para te fazer essa pergunta. Como sobreviver hoje de teatro fora das grandes companhias? Pois é, aí que tá, né? Se não tiver apoio do governamental, estadual, federal, é complicado, porque esse elenco vai trabalhar sem recursos, você precisa pagar, você tem que comer, você tem conta para pagar. Então, que meio? Cara, a maioria dos outros países se investe em cultura de uma maneira... A porcentagem de investimento de cultura no país, claro que ela pode ser sempre melhor, a gente sabe que o Estado vem melhorando essa questão dos editais, melhorando as possibilidades, mas ainda tem que abrir muito mais essas redes de possibilidade, porque a gente não só tem Rio capital, a gente tem Rio interior, a gente tem Rio cidade, que outros artistas também dependem desses subsídios para poder ter a sua sobrevida, né? Não é nem enriquecimento, mas uma sobrevida básica, dizer assim, eu faço arte, eu ganho algo, porque nem todos esses artistas estão nos veículos, seja cinema ou televisão, que é onde tem o outro tipo de sobrevida. Então, eu acho que é criar políticas públicas possíveis, que cheguem também nas cidades do Rio de Janeiro, né, gerida pelo Estado, gerida pelo Estado, que possibilita esses artistas a viver o seu momento de arte, né, com seus grupos locais, porque dá. Se esse grupo conseguir no interior, né, tendo a realidade, fazendo um trabalho legal, que consiga ali através, seja de ingresso, seja de alguma forma, vender ou consumir, né, vender esse produto dele, ele pode ali de maneira não tão real, quando eu falo não tão realista, porque teatro, a não ser os grandes musicais, você falou, que tem ali uma verba, mas o resto, os espetáculos pequenos, cara, é uma briga diária para poder manter um espetáculo de pé. Tudo é manter um espetáculo de pé, um grupo de pé. Eu imagino, aí você vai para o interior. Como se mantém um grupo de teatro no interior do Rio se o recurso não chega do jeito que é para chegar, né? A sobrevida daquele grupo, para esse grupo não ter que migrar dali para vir para a capital para tentar sobreviver. Então, eu acho que a gente criar mais políticas públicas, isso depende da gente também, da gente fazer um movimento e da gente não ficar calado, pensando só no nosso umbigo, pensar que eu estou aqui, mas que tem outros também que querem viver da sua arte. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco. Fique com a gente já, segundo bloco. Voltamos para o segundo bloco, nosso papo aqui com o Val, né? Eu ia fazer uma piada, sabe o que eu ia fazer? Eu ia falar assim, o Val do palco Páginas da Vida. Páginas da Vida. Aí ele ia ficar puto, né? Porque eu falei que eu errei de novo o nome do projeto dele, aí ele ia me sacanear.
Eu falei, Quinta Página da Vida foi o primeiro trabalho que você fez na Globo, não foi? Foi. Primeira novela, porque eu ia fazer justamente esse paralelo, né? Eu ia fazer essa brincadeira. Eu falei, não vou fazer, não, você vai ficar com ódio de mim. E aí Não, mas eu não sou de ter ódio, não. Eu só tenho ódio quando eu tô na minha cobertura. E aí eu gosto de fazer essa separação. Gente, eu não sei se tá gravando, pode falar. Gravando, pode mas falar. eu adoro cordão de Pode queimar seu filme à vontade agora. Adoro cordão de isolamento. Meu maior sonho desde criança era poder ficar em cordão de isolamento. Não sei se você sabe que é aquele que separa você. Assim, a gente brilha. Depois eu vi que era melhor ficar misturado, tirar o cordão. Do tapete vermelho. Eu sempre sonhei aquela coisa do tapete vermelho. O meu primeiro tapete vermelho no Rio de Janeiro foi no Teatro Municipal, local chique, local simples, mas eu vi ali que eu adorava esse negócio daquela gritaria fora, né? Mas aí, voltando à realidade... Aí você foi pra Globo. Exatamente. Aí fazer página ali, você foi fazer o protagonista. Eu fui pra realidade. Pois é, o protagonista, assim, da portaria. No caso, eu fiz o Emílio, que era o porteiro, que deixava todo mundo entrar ou sair da novela ou dos... Mas é legal quando você faz um porteiro em novela das 8, você tem que imaginar o seguinte, o salário que a gente ganha é bom, não é o salário da vida real de porteiro. É muito legal entender isso, né? Você tem aquela vestimenta toda. Gente, é um ator fazendo aquilo, pelo amor de Deus, na vida real é outra coisa. Mas um porteiro no Leblon é diferente, tem alguma diferença salarial ou de expressão de porteiro da Zona Norte. Eu fiz uma pesquisa vasta para poder fazer esse personagem. Foi um personagem interessante que foi o meu pontapé ali para continuar fazendo outros trabalhos, e até a minha ideia depois da criação do projeto foi exatamente devido a esse trabalho. Talvez ele não ter sido tão... ele foi muito emblemático, foi minha entrada. E, ao mesmo tempo, eu acho que não ter aquele boom no personagem me deu mais coisa para correr atrás. Entendi. Eu acho que você sentiu que você não conseguiu mostrar toda a profundidade que aquele personagem poderia mostrar na tela. Devido a coisa, mas foi bom para mim porque me deu a possibilidade de ir pelas arestas do teatro, de ir pelas arestas de ir descobrindo outros meios. Eu penso que se tudo ali tivesse dado certo do jeito que eu queria, talvez eu não tivesse me desenvolvido muito mais como artista, talvez eu não tivesse lido mais livros, talvez eu não tivesse descoberto todo esse potencial que eu tinha para dar uma aula, para poder abrir um projeto. Talvez sabe quando você agradece? Porque eu acho que eu ia ficar ali meio ababacado. Eu sou o tal. Que bom que eu fiquei com o pé no chão. Eu acho muito fundamental isso. Eu não reclamo de nada. Eu agradeço eu ter ficado com o pé no chão, porque senão eu ia voar, o primeiro trabalho, voar, e talvez eu não ia fazer tudo que eu venho fazendo, talvez transformando muito mais vidas, fazendo o palco da vida, do que fazendo alguns papéis, alguns papéis como ator. Eu acho que quando eu abro o palco e não fico só na questão do meu ator, eu acho que eu dou muito mais possibilidade ao ofício do ser artista do teatro, na minha concepção. Então, sou grato. Eu não estou reclamando. Estou dizendo para você que foi aquele viés que parece que vem torto, mas a verdade é que vem para o caminho certo. Como foram as suas outras experiências ali na televisão? Depois que você termina esse personagem, talvez você tinha uma expectativa, e aí depois você viu que de repente ela não foi aquilo que você gostaria, mas você conseguiu galgar outras oportunidades ali na TV que, de repente, pudesse chegar mais perto daquilo que você gostaria? Eu continuei trabalhando, fazendo outros trabalhos. Depois de Página da Vida, eu fiz outras novelas na Globo, eu fiz... participei até Caras e Bocas vai ser reprisada agora no Canal Vivo, eu tô nela, mas eu fiz Escrito nas Estrelas, fiz Beleza Pura, fiz América, fiz Paraíso, fiz algumas novelas Espelho da Vida, Escrito, Paraíso, fiz Amor, Eterno Amor, eu fui o protagonista de um episódio legal, Linha Justiça, da Globo, de um cara chamado João Canuto. Foi um trabalho muito legal. Eu protagonizei esse episódio contando a história desse homem do movimento dos Sem Terra, um que brigava no Pará por um pedaço de terra. Então isso para mim foi um trabalho muito legal, porque houve todo um trabalho muito de composição para esse personagem, para fazer o João Canuto. Então acho que as oportunidades vieram e eu continuei até hoje, até porque eu continuei até hoje fazendo trabalhos pela Rede Globo também. Então eu daquele pontapé daquele personagem me deu expressão para me poder invadir outros produtos e ir, né? Cheguei a fazer participações na Turma do Didi, tive um episódio ou outro da Grande Família. Então eu vim trabalhando. Isso aí não é por falta, como até hoje venho continuando trabalhando nesse sentido da televisão, entrando ali. Tem esse trabalho que ainda vai estrear com algumas cenas minhas na Globoplay agora esse ano,
Guerreiros do Sol, né, que é uma saga, conta a saga de Lampião e de Maria Bonita por uma outra ótica, por um recorte ali dessa história tão emblemática no Brasil, pela voz das mulheres, de Maria Bonita, não só de Lampião. Eu acho muito legal inverter também essa voz. E, cara, eu venho trabalhando, eu venho continuando trabalhando. Eu acho que estar na televisão foi o pontapé para mim poder me descobrir, abrir minha casa de cultura, que é o palco da vida, que é onde eu pego todo esse embasamento meu também de aprendizado e levo para meninos, né, jovens, adultos, qualquer pessoa que queira ali ter um primeiro experimento com teatro. Eu acho que eu tenho muito a agradecer essa oportunidade também que a televisão me deu, porque ela também fez eu descobrir os meus potenciais, né? O outro potencial que eu não sabia que eu tinha. Então eu tive minha oportunidade, quer dizer, eu venho tendo essas oportunidades. Não posso dizer que para mim foi fechado, como nordestino, como eu falei para você, tendo passado todas as dificuldades do início, que faz parte do roteiro, não tem um roteiro de lamentação. É muito legal dizer que não tem um roteiro de lamentações. Eu sempre fiz um roteiro de possibilidades. Eu sempre disse, eu quero ver o que eu posso tornar isso. Então, quando eu pegava um porteiro, qualquer personagem, eu sempre via ele como protagonista na ação que eu estivesse. Se fosse eu para entrar entregando uma bandeja, aquela bandeja seria o meu seu não ser de Hamlet, qual é eis a minha questão. Então, eu sempre fiz com muita seriedade meu trabalho. Porque, antes de tudo, tem um ator que fez teatro, tem toda uma formação ali para aquilo. Não é alguém que estava entrando ali só brincando de fazer cena. Tem uma brincadeira, mas tem uma seriedade em cada cena. Eu sei o que é protagonismo da gente poder entrar no meio de uma novela que você participa quando o elenco já está todo entrosado e você entra para fazer uma participação, a sua responsabilidade de entrar num jogo que já começou. Então você tem que entrar muito mais certeiro do que quem está. Então a potência tua tem maior. Você já tem que entrar numa nota musical já muito bem equilibrada para poder não desequilibrar aquele jogo, né? Porque é entender isso. Então eu vejo todo papel, que seja uma fala ou duas, como uma grande oportunidade de você fazer o melhor samba possível desse trabalho. Quando você tem consciência como ator, você sabe que um ator até mudo, ele não está mudo, tem vida, porque tem a vida interna do personagem. Então, cada pausa é um trabalho, a gente não está pausa de maneira vazia. Está preenchido com as emoções daquele personagem, seja o Zé, que seja o Pedro, que seja o João, que seja um executivo, que seja um porteiro. E é legal dizer, não importa quantos porteiros eu fiz, cada um tem um nome e cada um tem uma personalidade. Apenas foi feito pelo mesmo ator, mas não é o mesmo personagem. Porque as pessoas têm muito isso, não é, pelo amor de Deus. Porteiro de América é um, porteiro de Páginas é outro, porteiro lá de Caras e Bocas é outro. Apenas é o Val, o mesmo ator que faz, mas que cada um tem uma construção. Então é muito legal entender isso também. Não é só a troca de roupa, é construção. Um porteiro, de repente, é lá dos Estados Unidos, o outro é do Leblon, o outro é da Zona Norte. É que se a gente não entende isso, a gente qualifica tudo do mesmo jeito, né? E é isso, cara. Eu acho que... E aí teve as grandes oportunidades também nas grandes entrevistas que me renderam esse trabalho também, né? Eu queria abrir um parênteses num momento muito especial que eu tive quando eu estava fazendo Página da Vida, é que, por causa da minha história, eu fui parar no sofá do Jô, né? Então, quer dizer, por causa desse personagem, dessa novela que eu estava fazendo, eles pegaram a minha história e eu tive quase um pocket show de entrevista com o Jô, muito especial, que deu uma projeção muito boa na minha imagem na época que eu estava fazendo a novela, e o Jô pegou essa minha história e contou ela de uma maneira muito interessante na televisão. Então, para mim, foi fundamental sair, ter visto a minha conquista como ator, e ter visto a minha história ser contada de maneira tão bem amarrada, tão bem construída e tão bem creditada pelo Jô Soares. Eu acho que para mim, particularmente, foi um momento muito especial. Aquele menino que vem em cima de um caminhão de melão com os R$25, tá ali ao lado do Jô contando a sua história, não do personagem. É uma história de possibilidades e de vitórias para inspirar outros meninos pobres, outras pessoas que sonham também realizar os seus sonhos, que eu estava mostrando ali, continuo mostrando que é possível. Eu acho que toda a inspiração depois da minha escola de teatro veio também, porque ela veio depois desse encontro, está na época do Jô, ao mesmo tempo, mas a escola mesmo eu só consegui abrir 1 ou 2 anos depois dessa entrevista. Então eu acho que aquele acreditar me inspirou a abrir também a minha escola. Viu que eu podia fazer isso, viu que eu tinha possibilidade, sabe? Porque tá ali conversando, falando da vida, me ajudou
abrir essa escola que já vai fazer 18 anos com curso gratuito de teatro, né, música, musicalidade e principalmente o incentivo à leitura, né? A gente tem uma biblioteca riquíssima lá chamada Padre Pio, com 15 mil títulos de teatro, história, sociologia, tudo que você possa imaginar. E lembrar que quando eu vim do interior do Ceará, na minha bolsa eu trouxe um único livro do governo federal que falava como era o teatro, era até da Maria Clara Machado, um livrinho que até hoje eu tenho encadernado. E hoje, quando eu vejo essa biblioteca de teatro do Brasil e do mundo, isso muito vê o poder do livro, que às vezes um livro na mão, né, é um instrumento, uma arma, no sentido assim, figurado, poderosíssimo em termos de construção, para um menino que podia ir para outras ruelas e descobre o poder da leitura e a possibilidade, né, até de ser artista. E pegando esse mote, toda essa trajetória é legal entender que foi lá no interior do Ceará, com os vestígios do circo, quando eu assisti os circos com 7 anos de idade, aquele circo Man Baby, muitas vezes sem aluna, que me inspirou o meu ser artista, que me inspirou eu querer vir para o Rio de Janeiro a realizar os meus sonhos. Eu acho que tem muitos, aí você está falando com o Val Schneider, tem muitos Josés como eu, que é meu nome original, né? José, quando a gente fala, é sempre muito forte, em busca dos seus sonhos. Mas o que eu falo é que você não pode deixar o seu sonho na gaveta, não importa que sonho seja esse, que seja ser advogado, seja médico, não só ser artista, não só ser ator, mas se você desenhar o seu sonho, se você cultivar ele, é possível ele ser realizável. Eu sempre sonhei desde criança no Rio de Janeiro, que eu via pela televisão, pela tela da novela Copacabana. E aconteceu uma coisa muito boa, dizer para você, a Copacabana que eu via na televisão, e um dia eu estava em Copacabana, eu estava fazendo eu estava dando uma entrevista ali no Copacabana, no quiosque Globo, que eles Copacabana Globo, que eles pegavam sempre uma ou duas personalidades para falar das suas trajetórias. E estava eu, Suzana Naspolini e Ailton Graça, que é ator. O Ailton vem de São Paulo, a Suzana do Sul, eu do Ceará. E estava aquela plateia enorme ali, num palco montado pela Globo. E eu trabalhei em Copacabana, porque quando eu cheguei eu trabalhei em Copacabana, lavei prato e morei no restaurante em Copacabana. E quando eu me vi ali contando a minha história, que eu olhei para a praia, eu disse, gente, é eu aqui. Há pouco tempo atrás eu estava lavando prato ali, virando a rua Nossa Senhora de Copacabana e sonhando que um dia eu ia ser esse artista, que um dia era o artista que estava ali naquela hora, era o cara que tinha virado ator, o lavador de prato se atravessando a rua, que tinha virado o ator, que estava dentro do veículo que ele queria. Mas não era só aquilo que eu queria. Eu não queria ficar só em mim. Eu quero que transforme outros sonhos, eu quero que outras pessoas também possibilitem realizar. Acho que é por isso que existe o Palco da Vida, que é a maneira de eu responder para o Brasil e para o mundo que é possível realizar sonhos, que é possível ser, porque eu menino que veio, filho de uma faxineira simples, com aqueles sonhos que parecem distantes, assistia televisão na praça da cidade, porque lá em casa, quando eu saí de lá, ainda não tinha televisão dentro de casa, era rádio de pilha. E quando eu vejo tudo isso, eu dentro da mágica e tal, cara, isso tudo faz a gente querer falar de sonho, falar que os sonhos são possíveis, né? Tem que trabalhar, claro, estudar bastante, não é da noite pro dia, né? Lá se vão aí uma vida inteira dedicada ao teatro, que fique bem claro, dedicada ao teatro. A televisão é um veículo meu disso tudo, porque a gente chega, queira ou não queira, você chega na televisão, no cinema, porque vai entrelaçando esses caminhos, tá? E assim, uma curiosidade minha, que eu acho que é curiosidade de muita gente também, que eu tenho conversado sobre esse tema. A TV dominou, por exemplo, você falou, o sonho de todo artista quando chegava aqui no Rio era trabalhar na Globo, principalmente a novela, Globo, né? A novela na Globo, você estava falando pro Brasil inteiro. Pro mundo, né? Porque não é traduzido, é exibido no mundo. A Globo, a gente é o maior produtor de novela do mundo. Isso, né? E uma das melhores. Já vi atores falando que os gringos vêm de fora para poder vir ver como que a gente constrói a dramaturgia no Brasil, né? Que aqui realmente a gente domina essa forma de fazer audiovisual. Mas aí, nos últimos anos, a gente viu o streamer crescer de uma forma assustadora, né? A ponto de que o monopólio, por exemplo, da Globo, com relação ao produto audiovisual, hoje já não é mais tão forte. Ainda tem uma força gigantesca, você vê novelas, né, ocupando espaço gigante,
no dia a dia das pessoas, mas você vê aquela série, aquele conteúdo também tomando ali. E isso, pelo que eu entendi, e aí você vai me corrigir se eu estiver errado, mudou muito a relação de contrato de trabalho dos artistas. A Globo hoje, por exemplo, já não trabalha mais com contrato fixo, ela faz o contrato por obra. Como é que tá a vida do artista, do ator, com essa mudança toda? Melhorou, porque agora você pode fazer para Netflix, você pode fazer para Amazon, você pode fazer para Disney, e não só ficar preso na Globo, ou piorou, ficou mais difícil? Não, eu acho o seguinte, essa mecânica que você está falando tinha um grupo de atores, é legal entender isso. A verdade é que quando chega o stream, a Globo, na época da Globoplay, de um modo geral, você tem mais oportunidades dentro de um mercado. É claro que a Globo muda o seu sistema de contratos, mas para os atores que estavam iniciando bem antes dessa nova formulação, a gente já era por obra. Tem que imaginar isso. Tinha um grupo que não era por obra, que tinha contratos... então não era uma realidade de todo mundo. Não era a realidade de todo mundo. É de um grupo específico que tinha contrato lá de 2, 3 anos, mas tinha um grupo aqui que estava fazendo a novela por essa estrutura que a Globo já vinha implementando há muitos anos antes. Ela só botou em prática geral. Aí o sistema pegou todo mundo. Mas ela já vem trabalhando isso de um grupo aí de novela, 10 eram contratados, que você está falando, o resto era por obra, já naquela obra em si. Ela só universalizou, ela só complementou todo mundo nesse mesmo sistema de trabalho por obra. O que acontece no meu disco? Porque o ator, quando termina a obra, o ator gosta de trabalhar. A gente quer garantir, porque é uma estabilidade, né? Então, quer dizer, quando você trabalha por obra, não significa porque você fez o melhor personagem que você vai continuar, vai ter um novo contrato para aquilo. Então te deixa numa situação meio de instabilidade, sim. É até complicado, né? Porque normalmente o ator termina uma obra. Se ele faz um papel, se ele vai muito bem mesmo, a figura dele com aquele personagem fica tão misturada que alguns anos atrás eu escutava de que esse cara tem que descansar um pouco a imagem dele. Não pode voltar na novela seguinte. Tem que descansar pelo menos uma novela para depois entrar para poder dissociar um pouco a imagem. Que não é a realidade agora. Aí ele se lascou. Sim, mas... Se for por obra, aí levou tinta. Não, mas aí que tá. Mas na realidade agora, o descansando não dá tempo. Você tem que trabalhar. Não dá pra você ficar nesse romantismo de... Você se vira, muda o rosto, muda alguma coisa, você quer trabalhar. Não dá pra você ficar em casa, agora eu vou relaxar a minha imagem. Não sei que a empresa não queira. Se a empresa não quiser, tudo bem. Mas a empresa querendo, muda-se um cabelo, muda-se algo, muda-se a voz, se constrói. Você tem que fazer, que é diferente da outra época, que a outra época dava você fazer esse descanso de uma obra para outra, para não descansar tanta imagem. Agora, na concepção desse sistema, não, você trabalha. Qual o problema de você terminar uma obra e ir para outra, mudando algum elemento do seu rosto, de cabelo? Gente, é mercado. Se não for você, vai ser outro. Se você não quer fazer, vai ser outro. Tem outro para fazer. E as obras no streaming, você sabe como é que funciona essa relação? Como os artistas receberam essa relação dessa nova forma de trabalhar as outras casas, né? O cara que trabalhava só na Globo, tem muito artista que trabalhava só na Globo e agora o cara diversifica. Você acha que isso foi bom ou foi ruim? Olha, na minha concepção, eu acho bom essa abertura. Por quê? Porque essa abertura, ela possibilita não só o time Globo, ela permite outros artistas que não teriam uma via de chegar. Porque ou você estava com aquela estampa da Globo ou você não estava. O streaming você ganha marca, você vê o que surge de atores novos com essa abertura, é maravilhoso. Porque se você não se classificava ali naquele perfil Globo, se você não estava naquele produto, você não estava em lugar nenhum. Agora você não estando na Globo, você pode estar no produto, você pode estar na Globo, você pode estar na Netflix, você pode estar... Tem um movimento, na minha concepção, é fundamental isso, é fundamental, é fundamental o poder não ficar centrado num único local. Isso limita a arte. Na minha concepção, quanto mais aberto tiver, melhor. Os dados, quanto mais circula, melhor, o produto melhora, porque fica... Gente, é tipo você só ter um pedestal, você só ter a porta da Globo. Não, e aí? Se você não é um produto que é aceitável na Globo, você não vai ter carreira no Rio, no Brasil? Não. Não, você pode não ser sua cara de ser Globo, ela não te pega, mas que tem a Record, que tem outro canal de streaming, sabe? Eu acho que isso é essencial. Você não só tem que ter cara de global, você não pode ser só titulado como global. O que é isso? Você pode estar em qualquer outro lugar. O importante é estar atuando, gente.
Até do SBT, seja onde for, eu estou dando assim, seja o que for, é um artista, vai fazer o produto, vai trabalhar, não tem que ter só uma única marca, mas claro que a Globo ainda continua na regência maior, no domínio maior, mas eu acho que tem que eu sou muito da concepção que tem que abrir mesmo. Aí agora tem um outro ponto com relação a isso, que eu acho que vale o debate também. Então, Val, eu queria a sua opinião sobre essa questão que eu vejo tomar no debate de alguns amigos artistas, que é a serialização do melodrama, né? As novelas, que alguns streams estão chamando de novela, mas na verdade é um seriado, que o Brasil tem todo um jeito de fazer novela que os gringos vinham para cá para poder aprender. O que você acha disso? A verdade é o veículo novela, o produto novela, né, que se estende desde a década de... Eu diria para você, desde o produto novela é um prédio da radionovela, né? Então a gente começa lá bem atrás para poder até que ele vem ganhando essa envergadura dele, ele vai se modernizando, a verdade, começa a radionovela e vem até quando surge a televisão no Brasil. Foi sempre um produto mais forte do que o próprio cinema. Os Estados Unidos sempre no seu controle do cinema em si. O Brasil ganhou essa qualidade desde essa década, que começa na rádio, que sempre foi muito bom. Os atores que eram formados na questão do rádio, para depois, né, rádio novela, depois se transformar na telenovela, tinha esta qualidade e depois se transformou em imagem. Esse produto, ele é a identidade brasileira, que é a telenovela. É claro que a gente não pode, quando tem uma identidade que é um produto tão forte, que apresenta a gente para o mundo inteiro, que a gente não pode deixar ela ou ficar navegando em qualquer mares, ou qualquer um vir ganhar aquele produto ou dominar, que seja o estrangeiro ou tudo. É a gente manter essa raiz e a gente como brasileiro, tirando nosso complexo de vira-lata, entender que a gente tem um produto bom, entender que a gente tem uma boa formação de atores e tem bons atores nesses produtos que exporta para o mundo inteiro, não é de hoje, é desde o seu início. Então esse valorizar começa primeiro na nossa raiz interna, para entender a identidade de uma telenovela é diferente de subprodutos de série, que são produtos americanizados, que estão lá, que a gente, claro, que pela velocidade das novas mídias, porque a gente não tem mais do início, quando a gente ficava assistindo 100 e pouco, 200 capítulos, acompanhando diariamente. A nossa velocidade em termos de captação de informação, devido às redes sociais, é tudo muito rápido. É tudo muito rápido, o que a gente assiste, o que a gente mergulha. Hoje, se a gente não tem... a gente vai ficar 2 horas assistindo um filme, é uma coisa longuíssima pra gente. Estou dando exemplo do filme. E a novela, você sabe que ela é uma extensão, para se manter uma novela... Para se pagar uma novela, é fundamental a quantidade de capítulos. Não se paga uma novela com 50 capítulos, né? Uma microsérie. Só se paga uma novela com não sei quantos capítulos, que são os patrocinadores que estão ali, que vai mantendo ela. Então, é por isso que a extensão da novela. Quando ela vira minissérie, subprodutos que eles vão titulando novela, eles só estão pegando uma titulação. Mas a novela é um produto a longo prazo, a longo em termos de coisa. Claro que aí vem os canais de streaming que eles querem ali subtrair o produto titular, porque o público compra a palavra novela, porque o público compra isso, então é natural. Mas aqui não é uma novela, é microséries. Eu considero microséries. Por que seria microséries? Séries têm um tamanho, a micro tem um total de capítulos. Mas se eles estão no Brasil, eles vão titular novela, porque o público brasileiro recebe melhor essa palavra novela do que a série em si, que isso é uma linguagem totalmente americanizada, mas eu acho que não é novela, porque eu falei para você, novela tem uma totalidade de capítulos. Novela tem uma totalidade, não tem como você fazer uma novela com 10 capítulos. Queiro, não vai. Já vai sair da grafia do que é a novela, da sua origem, né? Que são capítulos diários a longo prazo, que a história vem sendo contada. Mas a gente tem uma mudança de linguagem, a mudança, eles adaptam do jeito que quer. Eu fiz uma participação numa micro, numa série dessa, que também estão titulando novela, né? Que foi na Netflix, chamado Pedaços de Mim, que eu participei, que a Juliana Paz estava protagonizando. Não foi novela, para mim foi a micro também. Eu também participei recente desse produto da Netflix. É legal, a linguagem é pouca, são poucos capítulos, você vai lá, fechou a coisa. A história, né? É a história. Mas dizer para você que novela é outra coisa, isso desde das nossas origens. Então, acho que é fundamental entender, para você botar cada coisa no seu devido lugar. E claro que a novela é brasileira.
é fundamental, por mais que ela tenha nascido lá, em termos da história, nos folhetins franceses, mas é entender que é um produto feito pelos profissionais brasileiros que levou essa ideia para o mundo inteiro em termos de qualidade. E assim a gente termina o nosso segundo bloco. Bora caminhar para o terceiro. Começando o terceiro bloco, agora sim eu tenho certeza que eu vou tirar uma fofoquinha do Val. Para me falar alguma coisa de bastidor, tenho certeza. Né? Eu tenho uma estratégia aqui. Lembra, pai? Eu tenho uma estratégia aqui para tirar uma fofoca. Quando você perceber, você já tá fofocando. Com a câmera ligada. Gente, ele fala coisas terríveis aqui com a câmera ligada, você não tem noção. Só falo bem, principalmente da equipe em si, maravilhosamente bem. Meu Deus. Mais recentemente você fez um trabalho muito legal com a gente lá no Centro Cultural Arthur Azevedo. Perfeito. E é legal falar, né? Foi uma exposição que você está falando com o Alex e a Cássia. Mas é legal falar, trazer o Arthur Azevedo, é um teatro muito interessante na Zona Oeste do Rio de Janeiro, fica em Campo Grande, que é tão fundamental que os teatros, que sejam as FUNAG do Estado, estejam nesses ambientes, eu acho essencial. Tem que ser só Zona Sul, né? Exatamente isso. Então eu acho fundamental estar naquele... E naquela região em si, que muitos anos atrás eu dei aula também ali em Oaíba, que é a região de Campo Grande, o projeto começou também naquela região, e é fundamental saber que tem um teatro com o nome Arthur Azevedo. Quem foi e quem é Arthur Azevedo? Porque para mim nunca é quem foi, é quem é. Arthur Azevedo, um dos maiores escritores e dramaturgos, mais historiadores brasileiros, foi um dos homens que você pega ali no século, ele morreu em 1908, que mais brigou para a construção do Teatro Municipal no Rio de Janeiro. É um homem que merece todos os aplausos, é um homem que a gente tem que sempre reverenciar, porque a batalha dele nos folhetins diários, escrevendo nos jornais, em busca das autoridades, fazer um movimento para se construir um teatro onde se falasse a língua portuguesa, porque a gente se usava muito o português de Portugal, então ele brigou por essa criação. Ele sempre também brigou pela criação de uma escola de arte de atores no Rio de Janeiro, que era a mesma batalha que o João Caetano trazia desde 1840, 63 que ele morreu, mas que ele já fazia essa batalha para ter a formação, para ter uma escola de arte dramática, que depois se popularizou no Teatro Municipal e depois virou a nossa famosa escola Martins Pena, que também, não sei se está sendo coordenada pela FUNAG, pelo Estado de modo geral, que era uma formação gratuita para atores, né, que nessa escola lá no início, né, em 1914, quando ela foi instruída e lançada, se formou Procópio Ferreira, Teresa Raquel, foi coordenado por José Wilke, tanta gente se formou ali, né, Joana Fon estudou, então é muito interessante entender quando o Estado faz um movimento, mas é um movimento que começou lá em 1800, já com João Caetano, que tem um teatro ali na Praça Tiradentes, foi um dos homens muito importantes em termos de movimentos culturais, de perceber que a cultura tinha que estar ligada ao Estado, o movimento do Estado em termos de dar esse acesso àquela população que não podia pagar uma escola cara de arte. Então a gente entender esses movimentos. Quando a gente vê o Teatro Arthur Azevedo na Zona Oeste do Rio de Janeiro, eu acho fundamental, porque Arthur Azevedo é um homem que tem que ser sempre lembrado. É um homem que tem que ser sempre, tinha que ter estátua dele ali em algum dentro, ou bem central no Teatro Municipal. Porque esse homem fez um movimento na hora que ninguém estava fazendo esse movimento, para a gente ter um teatro oficial que está aí de presente para todos nós brasileiros, poder apreciar esse teatro com tanta qualidade, que, né, com requisitos, com as referências do teatro francês, dos grandes centros de teatro, mas eu acho fundamental. Arthur Azevedo, para mim, é um maranhense, mas que me inspira muito, eu como cearense, ter um homem desse tão fundamental, com valores tão à frente do seu tempo, e a única coisa que eu lamento é que ele morreu antes de ver o Teatro Municipal erguido, né? Mas onde ele estiver, com certeza ele estará feliz de saber que a obra que ele brigou coexistiu, que é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é coordenado pela FUNAG. Pela FUNAG, eu acho. Não, pela FUNAG não. Do Estado do Rio tem uma... O Teatro Municipal ele tem uma fundação própria. Isso. Fundação própria. Perfeito. Aí pela FUNAG a gente tem o Arthur Azevedo e também o João Caetano. Perfeito. O João Caetano, que é fundamental. Então isso. Que também pertence à FUNAG. E o João Caetano, a história é maravilhosa, porque o João Caetano, ele teve que se empresariar, né, virar empresário. A gente está falando aí de 1800, ele nasceu em 1820 e pouco. Mas ele teve que se empresariar como ator para poder conseguir fazer a mecânica em termos de formação, de ter como
como atuar, de formar os elencos, porque na época do João Caetano era tudo muito aportuguesado, não era esse nosso português, era português de Portugal. Então o maior sonho dele, que ele não viu se realizando, o que era a formação de uma escola de atores, a gente chamava na época Academia Dramática, academia onde formasse esses artistas para a gente ter uma potência, sempre a gente brigando para tirar aquele complexo de vira-lata e da gente ser os protagonistas das nossas vozes, do nosso sotaque. Eu acho fundamental a gente também lembrar desse homem, a importância que ele é e que ele foi e que ele é para o teatro brasileiro. O João Caetano inspira muito o meu trabalho que é feito no Palco da Vida, que é um espaço de formação, e eu tenho todo o acervo dele lá, são mais de 13 obras que contam a história dele, são livros de 1840 que eu tenho, que pega todas as obras que saiu no Brasil sobre João Caetano, eu tenho, fora as revistas de 1930, artigos que saíram com ele, com o filho dele. Então eu tenho esse acervo ali preservado no Palco da Vida, nesse espaço, que é um espaço mini, é um museu também, né, que eu estou chamando de Museu do Teatro, por mais que o Estado já teve um museu do teatro, né, acho que é fundamental, continua essas peças guardadas na Marquesa de Santos, está guardado. Todo o acervo da Marquesa de Santos está no Ingá. Pois é, está no Museu do Ingá, lá em Niterói. Pois é, fundamental isso, porque esse acervo é fundamental, que é o acervo que conta a história do teatro brasileiro. Eu venho, através desses anos todos, desses 30 anos, pesquisando esse material raro, entre programas, livros, a história de Carmen Miranda e de outros, e venho mantendo esse acervo preservado, porque eu acho que a gente só valoriza a nossa história se a gente preservar essa história. Então eu venho preservando nesse espaço que eu estou chamando Museu Interativo do Teatro, com peças raras, são mais de 3 mil programas, todos desde 1920 até os dias atuais, que contam a história do teatro brasileiro, e livros que faz esse resgate dessa história que é tão fundamental para a gente se tá aqui, né? A gente tá porque tem história. Você só amadurece, você só entende o seu povo se você entende a história. Se você não entende a história, fica muito complicado de você entender o que cada um fez no seu contexto, no seu tempo, né? E assim, você me falou várias vezes a questão de escola de teatro, escola de dramaturgia. Você hoje é diretor de uma escola, né, de dramaturgia, de teatro, que é um projeto que é o Palco da Vida. Isso. Como é que funciona isso? Como é que foi essa ideia? Aonde as pessoas podem achar? Como é que funciona? Como é que eu faço para poder participar? Assim, para participar. É legal que a ideia surgiu, é legal dizer onde a ideia surgiu. A ideia surgiu do Sesc de Ramos com 50 meninos do Complexo do Alemão. Ali na época não tinha oficina ali naquela região. E surgiu ali essa oficina com 50 meninos. Depois dessa ideia, que terminou essa oficina no Sesc, me veio algum dos meninos, tem como a gente continuar nesse processo? Só que o Sesc não era formação de atores, o Sesc são oficinas de introdução à arte. Depois, só que a menina me cedeu ali um muro ali numa rua de Olaria, e eu continuei minhas aulas gratuitas, dando aula para esses meninos, até que foi aumentando o número de meninos, eu senti a necessidade de ter um espaço. Mas como ter um espaço sem dinheiro? Como ter um espaço, né, uma casa para você querer fazer o seu sonho, se não era no espaço oficial do Sesc? Aí a menina cedeu esse muro, continuei dando aula, até que eu consegui alugar um casarão antigo ali na Rua Uranos, e nasceu o projeto no Palco da Vida, que já passou mais de 8 mil meninos com aula gratuita de teatro, dança, música, incentivo à leitura. O trabalho é arte, eu chamo que minha arte ela é meu mobile, porque uma vai entrando na outra. Porque quando você está trabalhando o corpo, no espaço, já é aula de corpo, isso é um jazz moderno. É como você mexe nas coisas, é o seu próprio corpo, sua voz, a sua própria vivência da região, já são todos elementos teatrais que são possíveis de uso. Né? A gente tem eu faço com os meninos uma imersão nos aparelhos culturais do Estado e do município. No caso, eles frequentam teatro municipal, Academia Brasileira de Letras, Academia Carioca, os espaços culturais, biblioteca. Então a gente não fica só na região de Olaria. Além de ter as aulas ali, que é nesse espaço na Rua Uranos, próximo do Cacique, eles invadem os aparelhos culturais do Estado, do município, para ter essa vivência, e essa vivência ser levada de volta, para perceber essa interação do Estado. Os espetáculos são feitos no palco, montado que os meninos, eles circulam em asilos, praças, espaços do Estado, onde tem espaço aberto para apresentar esses trabalhos que são gratuitos, de qualidade, eles invadem também esses espaços dessas apresentações. Então há uma mistura da Zona Norte com a Zona Sul, com o Centro, esses artistas ocupando os espaços. A minha ideia é que haja uma ocupação de espaço, onde não fique só ali naquele núcleo invadindo, né?
que ela passa, mas que leve esse espetáculo para ser visto ali na Zona Sul, que seja visto no centro do Rio, que haja uma interação, que haja um movimento, que você frequente o Teatro Municipal e se sinta pertencente ao Teatro Municipal, que é um aparelho teu, que faz parte. É do povo, né? Apesar de às vezes ter esse distanciamento das pessoas acharem que aquilo não é para eles, né? Exatamente, isso aí. Porque você tem grandes peças que vão ali, mas na verdade não. É pro povo. Exatamente, isso aí. Então eu faço muito essa consciência da preservação, que os meninos têm essa visão desse espaço. O espaço está com oficinas abertas lá, você procura no Instagram, @projeto do Palco da Vida, então inscrições abertas para as oficinas vão começar em março, né? Tem oficina nova que vão começar. É totalmente gratuita. Mas é só em março ou durante todo o ano as pessoas conseguem se inscrever? Não, consegue durante todo o ano, porque eu falo em março, você ali faz, mas durante todo o ano, porque tem os workshops especiais comigo. Sim. Então não é como eu falei, como é mobile, porque você vai se encaixando no decorrer. Porque você, de repente você vai querer fazer teatro em agosto, dá para entrar em agosto, que a gente vai encaixar ali, porque são vivências. Não é só, né? Quando eu chamo mobile é por isso. É que você se encaixa em alguma parte ali, ou você vai assistir o espetáculo, ou você vai descobrir outra coisa que vai lhe interessar, ou você vai ver a exposição, ou você vai ver, né, os objetos que tem. É um espaço muito, muito vivo, então toda hora você vai ter algo para fazer. Eu quero abrir um parênteses que eu quero falar desse ano, que para mim é um movimento legal, que é do meu livro, que está vindo agora lá para maio e junho. Opa. Vai sair essa minha história. Não é esse aqui, não. Não, ainda vai, a capa não está aqui, não. É comigo. Aí vai estar vindo minha autobiografia, vai ser lançada agora depois de muitos anos. E aí conta essa minha história, vale a pena, é um roteiro assim que fala de sonhos, um roteiro que fala, o nome provisório desse livro é Val Schneider, um artista torto pelo avesso. E conta essa história do interior do Ceará, até chegar no Rio de Janeiro. Eu acho que vale a pena quando você quiser realizar os sonhos. Está vindo esse livro, é uma realização para mim. E em breve está vindo um documentário também, que conta a minha história, Val Schneider, um salto para o mundo. Porque quando eu saí do interior do Ceará em cima do caminhão, não deixou de ser um salto, né? Um salto para... E eu quero que essa provocação dos sonhos de todo mundo, que eu quero que as pessoas tirem os sonhos da gaveta, que as pessoas percebam que os sonhos são possíveis. Eu não estaria hoje conversando, falando, não teria virado o livro, tudo, se eu não tivesse ali me apegado à forma de realizar esse sonho. Se minha mãe não tivesse investido aqueles R$25, se eu não tivesse tido a ousadia de subir em cima do caminhão, talvez eu tivesse só hoje, talvez envelhecendo e sonhando que um dia ia ser o artista. Eu evitei sonhar e disse, eu vou realizar. E eu acho que a escola no Rio de Janeiro, o Palco da Vida, é uma resposta minha ao que eu recebi no Rio. Eu recebi minha possibilidade de ser artista. Então, a minha melhor resposta ao Rio, pela beleza que é o Rio, mesmo com todos os seus contrastes sociais, é eu fazer algo que eu recebi. Como é que eu faço essa doação do meu talento de algo que também foi desenvolvido no Rio de Janeiro? Abrindo uma escola para outros meninos como eu, que de repente não possa pagar uma escola, não possa pagar um curso bom, e ter um curso bom na Zona Norte do Rio de Janeiro, porque é bom, é uma escola que forma não só para os palcos, para as telas ou para a televisão, mas que forma para os palcos, para o palco principal, que é o palco da vida, que é o palco onde não vai ter ensaio, vai ser, você vai fazer. É a Vera, né? Exatamente. Então é isso, o palco da vida é o meu mantra, é como eu me conecto ao teatro, é quando eu vejo que outros meninos assim como eu tive que sair do interior do Ceará para vir abraçar meu Rio, para vir abraçar meu sonho. Você morando no Rio, tendo palco ali, você não precisa fazer todo esse deslocamento que eu tive que fazer, né? Você pega um ônibus, é muito mais, né, mais rápido para poder abraçar o sonho. Eu tive que fazer todo um voo, né? Tive que largar minha mãe, largar meus irmãos para poder abraçar meu sonho. Que bom que Deus foi generoso comigo e me possibilitou realizar meu sonho. Que eu quero que seja generoso também com quem passar pelo palco, que as pessoas realizem seus sonhos. Se for realmente sonho, se realmente for menos ego e for sonho, que eu acho muito difícil que o universo não ajude você a realizar, mas tem que ser verdadeiro. Porque se não for verdadeiro, por si só o teatro não te abraça. O teatro vai abraçar se você é verdadeiro com ele. Se você é fiel à sua escolha. E eu estou sendo muito fiel à minha escolha, com todos os percalços que passa um artista no Brasil e no mundo. Eu estou sendo muito fiel à minha escolha. O meu casamento é com teatro. Poxa, Val, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Acho que um bate-papo enriquecedor, muitas histórias. Eu acho que pode inspirar muitos jovens aí que sonham, né? De verdade, esse sonho verdadeiro. De ter um espaço no palco, de ter uma vida melhor, de oportunidades, né?
do sol brilhar para eles. A gente vive, a gente está às vezes aqui, igual a gente está gravando na Zona Sul do Rio de Janeiro, local privilegiado. Isso. Nós estamos numa posição privilegiada, a gente tem que reconhecer isso. Isso aí. Mas não deixar de ter o olhar para a galera que está numa outra convivência, numa outra realidade e que merecem tanto ou até mais do que a gente de estar aqui, né? Isso aí. Então, eu acho que é muito sobre isso. Cultura é isso, né? Cultura é essa transformação, né? Então, queria convidar você a deixar um recado final aqui na nossa câmera para o nosso público. Perfeito. Eu quero falar de você que está em casa, em qualquer lugar, está ouvindo a nossa voz ou não? Por favor, viva o seu sonho. Pode ser ele o que sonho for. Porque é legal tirar ele, como eu falo sempre, tirar da gaveta, viver esse sonho. Cria mecanismo para isso. Mas não passa por essa vida sem beliscar, sem experimentar, sem dançar com o que sua alma pede. Porque se sua alma está pedindo para você dançar, dance. Se sua alma está pedindo para você representar, represente. Não importa, porque a gente não vai levar nada dessa existência, roupa, troféus, brilho, conta bancária, não. A gente vai levar os momentos que a gente resolveu ser verdadeiro nessa vida. E os momentos que eu, Val, consigo ser verdadeiro é quando eu estou no palco, representando. É isso. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, com sua audiência. Deixa aqui seu like, curta, compartilhe, mande para um amigo para que quer conhecer um pouquinho mais das histórias do teatro, saber um pouquinho mais como é que é essa vida, a vida do ator, né? A vida de se doar para a alegria ou conhecimento do outro. Então, meu muito obrigado, valeu e falou!